a associação, né, de amigos dos autistas daqui de Barreiras e da região, ela tem uma história, né, assim, que assim, ela já tem um bom tempo, na verdade. Quantos anos, Carla? A gente começou, de fato, em 2015, mas a gente fez a fundação em 2017, né? Então, assim, formalmente nós estamos aqui há 7 anos, né? Mas a gente já desenvolvia muitas atividades antes disso, né? Então, assim, eu estou presente lá desde o início, mas muita coisa aconteceu, né, nesse processo. Eu acho que é interessante a gente falar assim, né, que o grupo, né, ele começou a se reunir formado por pais, né, e mães, alguns profissionais também, que estavam buscando saber se existiam outros autistas aqui. Tem mais alguém além de mim? Né? Então criaram um Facebook, começaram a perguntar. Hoje em dia parece tão natural, né? A gente assim, encontra autistas em todas as salas de aula, né, em todo lugar, né, em todos os espaços. Mas em 2015 ainda havia esse questionamento, as pessoas estavam muito solitárias, né, com seus filhos. As informações não estavam chegando às pessoas como está hoje, né? Muito diferente do cenário que a gente tem hoje. Então, alguns pais começaram a propor uma reunião, vamos juntar para a gente se conhecer, né? E assim começou, né? Então, as primeiras reuniões, né, cada hora em um lugar diferente, né, e aí foi se estruturando uma ideia, vamos criar algo, né, uma instituição que a gente possa oferecer atendimento para os nossos filhos, né, como é que vai ser o nome dessa instituição? Então foram debates que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né, nesse processo a gente teve uma ajuda que foi muito importante, muito significativa, que foi a Aida, né, que era a presidente da Mickey, né, estava à frente, e ela cedeu o espaço da Mickey para que a gente pudesse fazer as reuniões. E assim a gente foi fazendo, toda semana, juntava todo mundo para debater o que a gente vai fazer. A gente precisa divulgar o autismo, falar o que é o autismo, para que as pessoas possam pensar em inclusão de verdade, né? E aí, nesse processo, a gente foi recebendo também algumas famílias que não sabiam por onde começar, o que é que faziam, né, em relação às terapias dos filhos, a quem procurar. A gente não tinha assim, praticamente estrutura nenhuma aqui para tratamento do autismo. E aí esse foi o nosso primeiro trabalho, né, o acolhimento das famílias. E assim fomos fazendo, né, ao longo do tempo, né, esses acolhimentos, até que em um determinado momento, até incentivados mesmo, né, pela Aida, a gente realizou, né, fez a fundação, né, da instituição. Começamos num espaço pequenininho, era uma kitnet, né, atrás da Mickey, e ali a gente manteve, né, essas reuniões e começou a desenvolver trabalhos um pouco mais relacionados à divulgação do autismo, né? Então, fazendo palestras em escolas, cursos, sala sensorial para sensibilizar os alunos, os professores, porque a área da educação é uma área muito, digamos assim, uma área nodal, né? Assim, que a gente tem um problema muito grande de inclusão, que permanece, inclusive, né? Até hoje a gente fazendo esse trabalho, né, de garantir a inclusão. Então, fomos fazer, não só aqui em Barreiras, mas também nos municípios aqui próximos, né, essas formações, capacitações, que inclusive permanecem até hoje, né, um trabalho que a gente não larga, a gente permanece fazendo isso, porque é necessário, né? Inclusive os municípios próximos aqui de Barreiras ainda precisam caminhar muito, né, nessa questão de inclusão, de atendimento à saúde, e após, né, a nossa fundação, a gente começou a perceber assim, que havia necessidade de algo mais, né? Assim, muitas famílias que chegavam para a gente tinham dificuldades na área de saúde mental mesmo, sabe? De um desgaste muito grande. E no nosso grupo a gente tinha também estudantes de psicologia, que também é, né, um grupo que a gente tem sempre presente na AMA, e a gente resolveu fazer primeiro trabalho voltado para o público, né, presencial, ali na AMA, que era o grupo de terapia para os pais. Né? Então, fizemos desde 2017, né, que esse grupo existe. Ele só parou durante a pandemia, porque não era possível reunir, e ele existe até hoje. É um grupo assim, que, assim, particularmente, né, eu tenho um interesse importante por causa da área, né, que eu atuo. Eu acho que é fundamental a gente pensar na saúde da família para que ela possa cuidar dos filhos. Na saúde mental, principalmente, né? E aí, depois disso, a gente foi recebendo também outras pessoas, né? Então, a gente foi recebendo nutricionista e tudo mais, mas a gente tinha um problema muito grande, que era o espaço,
né? A gente já desenvolveu uma série de trabalhos, mas a gente não podia fazer outras coisas porque o espaço era muito pequeno. E aí, mais ou menos assim, por volta de 2021, 2022, a gente conseguiu mudar, foi para uma sede um pouco maior, né? Que a gente conseguiu trazer mais pessoas, né? Então, a gente vem com a psicopedagoga, né? Importante falar, inclusive, nessa primeira diretoria, ela foi composta, né, pela Maureen, né, que faz parte... Olha ela aí. Eu já ia perguntar se você está presidente da AMA desde essa época lá de 2017. Não, assim, eu fazia parte da diretoria, né, mas eu fazia parte como tesoureira naquela época, e a primeira presidente era a Maureen, né, a Elana, que também é mãe de autista, né, assim, psicóloga muito conhecida aqui na cidade. A gente tem a Alessandra também, que é mãe de autista, né, e era na época secretária e continua, né, na mesma função. Na verdade, ali, a AMA é formada por famílias. E na época... A comissão ali... a primeira diretoria era por famílias e também pela Maureen, que é uma profissional que trabalha, né, na época ela trabalhava no atendimento, né, a crianças autistas, assim, é uma referência também, né, aqui, né, nesse atendimento e formação até de outros profissionais. E a gente foi fazer, né, formar a segunda diretoria já em 2022, né? Aí sim que eu assumi, né, a presidência. A gente teve algumas mudanças, né? A entrada de uma outra mãe autista, que é a Maiana, né? Ela tem hoje um filho que já é adulto. Então, assim, a atual diretoria ela é composta toda por mães, né? Todas somos mães de autistas, né? Crianças ou adultos.